Voltamos. Vamos lá. Tudo bem, pessoal? Pessoal, agora vai dar certo, hein? Fiquem aqui comigo. Oi, oi, boa noite, pessoal. Samuel, boa noite. Léo, deixa eu ver aqui. Ainda não, Léo. Deixa eu ver se eu consigo aceitar aqui. Continua me vendo? Vou convidar aqui então o pessoal do Léo, porque aqui não tá dando certo chamar o do Trata, mas aí a gente vai começar, beleza, pessoal? Convidei o Léo para entrar, vamos lá. Oi, Oi, Léo, boa noite. você não consegue enviar o convite para do Trata, Barra da Tijuca? Tentei aqui, Léo, não deu certo não. Mas olha só, o pessoal já tá aqui online com a gente, 17 pessoas no ao vivo. Eu tava explicando pra eles que a gente tá na primeira live, né, Léo? Aí até a gente pegar o jeito da tecnologia, a gente tá meio aprendendo. Sim. Mas gostaria muito de agradecer quem entrou, persistiu e tá aqui com a gente. Já temos 20 pessoas, Léo, olha que bacana. Legal. Pessoal, boa noite. Eu vou começar então, e aí vou nos apresentar, né? Boa noite, essa é a primeira live que a gente faz aqui junto, é uma honra para mim estar aqui abrindo essa linha de lives que a gente provavelmente vai ter aí mais para frente e outras também. É um prazer imenso estar com o Dr. Leonardo, que é lá da Barra da Tijuca. Eu sou a doutora Kiara, estou falando aqui do Instituto Trata da Unidade Paulista em São Paulo. A nossa live, então, hoje tem o tema, né, de esportes versus dor nos joelhos. Devo parar de jogar? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, né, Léo? Exatamente. Essa é a nossa intenção, desmistificar algumas coisas aí que com o tempo e algumas crenças elas vão se tornando verdade para o público em geral. E hoje a gente tem uma crescente muito grande de prática desportiva, né? Em especial praticantes de adulto mais velhos. Né? Esse final de semana, os últimos 2 finais de semana, o Trata Barra da Tijuca participou de um evento em que a gente chegou a ter categoria de 70 a mais no tênis, em dupla, e a gente sabe que o esporte é longevidade, então a gente vem aqui com essa informação para poder tirar as dúvidas, quebrar as crenças e trazer informação de melhor qualidade para todos vocês. Perfeito, Léo. Bom, então começar nos apresentando, né? Eu sou a doutora Kiara Vieira, sou fisioterapeuta formada pela Universidade de Brasília, UNB.
Eu fiz as minhas pós, né? Aprimoramento em fisioterapia esportiva e traumato-ortopédica pelo SET, daqui da Unifesp de São Paulo. Tem osteopatia pelo Ebrafim, que é a parte manipulativa da fisioterapia, muito boa, muito necessária aqui para nós, para os nossos atletas, né, Léo? Sim. Sou mestranda em Ciências da Reabilitação pelo programa de pós-graduação também da UNB. Tenho diploma FIFA em futebol, medicina do futebol, né? Que me dão aí essa mão para a área esportiva que eu gosto muito também. E tem as minhas experiências, né? Que eu trabalhei numa clínica somente de esportivo um tempo, então tive contato com muito atleta recreacional, muito atleta de final de semana, aquele pessoal que trabalha durante a semana, no final de semana faz uma corrida, joga uma bolinha. Tem também os atletas profissionais que eu tive a oportunidade de trabalhar muito com a galera do futebol de Brasília, Brasiliense, Gama, Ceilândia, tanto masculino quanto feminino, né? E esse é um pouquinho da minha expertise aí no esporte, que a gente não deixa de ter, né? Mesmo aqui atendendo em clínica, a gente atende, né, senhores e senhoras, como o Léo mesmo falou, que estão cada vez melhores e mais por dentro do esporte recreacional. Para quê? Para ter uma boa longevidade, né? Uma qualidade de vida. Você está pegando aqui senhores e senhoras a partir dos 70, 80 anos até, que praticam mesmo com uma regularidade de 1 ou 2 vezes na semana o esporte como um hobby, né, Léo? Sim. Doutor Leonardo, se apresente para nós. Bom, a minha vida no esporte começou já como adolescente. Eu fui atleta de vôlei até quando a altura permitiu. Depois que a altura não permitiu mais, ainda não existia a figura do líbero. Isso já denuncia um pouco a minha idade, né? E aí eu fui jogar vôlei de praia, mais recreativo mesmo. E aí nessa época eu já estava cursando fisioterapia. Então eu me formei em fisioterapia primeiro, me formei em educação física depois. Fiz uma especialização em biomecânica no FRJ, um laboratório muito importante no cenário biomecânico no Brasil. Trabalha com muita análise de movimento. Foi ali que eu me apaixonei por isso. Passei minha vida inteira trabalhando dentro do esporte, né? Conciliava uma parte do meu dia com esporte, outra parte com a parte musculoesquelética no geral, pacientes convencionais, né? Passei meus últimos 8 anos antes de entrar no Trata como fisioterapeuta do Exército, trabalhando com os atletas de alto rendimento, que são os atletas olímpicos do Brasil. A grande maioria deles faz parte do programa de atleta de alto rendimento. Participei de várias competições mundiais, Jogos Mundiais Militares na China, Mundial de Esgrima na França, taekwondo, judô, vôlei, basquete. Então, uma rodagem muito grande no esporte. Hoje, aqui no Trata, a gente atende atletas, mas o Trata Barra, o que a gente tem recebido com mais frequência são os atletas de tênis e os atletas de beach tênis, né? Em especial os de tênis e as suas modalidades. Até aproveitando um abraço aí à família Guerra, Luca Guerra, meu paciente, foi campeão agora na Copa Sul-Americana da categoria dele, um dos melhores do Brasil. Altamente está aí acompanhando a nossa live. Muito bom, isso aí. Agradecer também, né? Temos 32 pessoas online agora. Muito obrigada, pessoal. Então, eu vou falar um pouquinho de nós, né? Quem nós somos, o Instituto Trata. Antes da gente falar das diferenças, apresentar para vocês que nós somos transformadores de vida, né, Léo? O Trata iniciou, então, uma jornada ali de parceria de sucesso dos grandes Dr. Helder Montenegro e o Dr. Thiago Fukuda. Thiago, que é a cara, né, do Trata. São 2 grandes profissionais, isso é indiscutível, autoridades no assunto, né? A gente sabe que eles têm reconhecimento acadêmico, assim, expertise, são pessoas apaixonadas pela fisioterapia, pelo esporte também, e eles vão lá e unem a ciência e a boa prática clínica, né? E vão estabelecer uma metodologia exclusiva, que é a do Instituto Trata, com protocolo único de tratamento. Então, o Instituto Trata é uma rede de franquias da fisioterapia especializada nos tratamentos de membros inferiores. A gente trata outras regiões, obviamente, né? Ombro, punho, etc. Mas o nosso foco principal é joelho, quadril, tornozelo e pé. Desde 2015, nós estamos presentes em 21 estados, 53 cidades e temos mais de 60 clínicas, entre franqueados e unidades próprias. A nossa missão, então, é o quê? É proporcionar a experiência mais completa, qualificada e individualizada no tratamento dos membros inferiores
para que os nossos pacientes voltem a fazer aquilo que eles sempre fizeram sem dor, para que eles voltem a ter qualidade de vida, tanto nas atividades de vida diária, quanto na prática de uma modalidade esportiva, do esporte, do recreacional que seja. Então, nós somos uma equipe de fisioterapeutas que são apaixonados pelo que fazem, né? A gente tem um corpo clínico muito especializado. Todos os nossos profissionais são especialistas em reabilitação de membro inferior. A gente é referência nacional em reabilitação de joelho e quadril, principalmente. E nós temos muito orgulho em ser a maior rede de clínicas de fisioterapia da América Latina. Então, doutor Leonardo, eu te pergunto, tenho dor no joelho, eu devo parar de praticar o meu esporte? Eu acho que de 30 pacientes que eu pego que são atletas, pelo menos 15 deles, então assim, 50% deles vêm e me perguntam, tô com dor no meu joelho, eu tenho que parar de jogar, eu tenho que parar de treinar? E aí eu te pergunto, Léo, e aí? Para quem quiser saber a resposta sobre essa pergunta, vai ter que aguardar um pouquinho, porque a gente vai desenrolar um conhecimento, vai desenvolver uma estratégia, desenvolver uma ideia para que vocês possam entender o porquê que se pode ou se não pode praticar esporte com dor no joelho. A primeira questão importante que a gente tem que ter em mente é saber que tipo de atleta nós estamos falando, né? Nós estamos falando de atletas recreacionais, que é a essência básica do atendimento do Trata. Não que a gente não tenha atletas competitivos profissionais, eu tenho 2, mas o foco é o atleta recreacional. É a pessoa comum do dia a dia, que trabalha ou não trabalha, já está aposentado, que tem suas atividades de dia a dia e que utiliza o esporte como hobby, como lazer, como confraternização de amigos. Esse é o foco. Essa é a população que a gente vai relacionar nessa apresentação com vocês hoje, com o objetivo de mostrar até como o esporte pode dar longevidade para um atleta recreacional. Então, a gente já elimina uma parte da população e foca nos recreacionais. Certo, doutora Chiara? Certíssimo, Léo. E por que a gente tem que ter essa diferença, né? Perguntar se é um atleta recreacional ou um atleta profissional. Porque a gente tem motivos para tirar ou não, afastar ou não do esporte, e um deles vai ser esse. Se eu tenho um atleta recreacional, ele é aquele atleta que é mais maleável para você dar uma segurada sem precisar impedi-lo de estar ali praticando essa atividade, né? O que a gente vai fazer? É diferente do que a gente vai fazer para um atleta profissional. O Léo até comentou aí, né? Tá acompanhando aí um super atleta aí de tênis, não é isso, Léo? Sim. Então, imagina esse atleta numa véspera de competição, lesionou, tá sentindo dor no joelho. Eu vou tirar ele de quadra? Não é uma boa, né? Eu vou tirar ele da competição? Não é assim que funciona. É diferente, por exemplo, se chega aqui a minha paciente, por exemplo, Ana Maria, ela vai e faz o beach tennis dela 2 vezes na semana, estou sentindo dor no joelho. Vou tirar ela? Também não. Pelo menos aqui eu não costumo tirar. Depende, né, Léo? Eu vou fazer o quê? Vou ver o quanto que essa atividade esporádica, essas 2 vezes na semana, estão interferindo ou não naquela dor. E qual é o tipo de lesão, né, Léo? Conta aí pra gente dos tipos de lesões. Aí a gente começa a pensar, quando a gente exclui, e não de maneira excludente efetivamente, mas só para a gente conseguir traçar um raciocínio melhor, quando a gente pensa nos atletas recreacionais, a gente tem que pensar uma coisa que é evidente. Se esse atleta está apresentando uma lesão desse tipo aqui, ó, lesão incapacitante. Quando a gente pensa em lesão incapacitante, Chiara, a gente avalia claramente se o gesto dele está sendo impedido ou se estão sendo geradas compensações para que ele pratique o esporte dele. Isso é o mais importante. E a gente tem como testar isso aí em consultório, em clínica, em ginásio, para poder fazer essa correlação. Então, ele vai dando uma mastigada. Só um cortezinho, Léo. Dando uma mastigada aí pro pessoal que não é da área. O Léo falou do gesto, é o gestual esportivo, tá? É aquele movimento que ele faz lá no esporte que ele pratica. No caso, futebol, um exemplo, o pivô, né? Sobre o joelho, pivô shift. E em outras modalidades, alguns outros gestuais. É esse gesto que o Léo se refere, tá bem?
Sim, a gente pode assim citar alguns para não ficar muito vago. Estava falando sobre tênis e beach tênis. O movimento de tênis, por exemplo, um tenista de saibro que tem que fazer um deslocamento no saibro e exige um Perfeito. deslocamento de cápsula, em especial da região medial. Um atleta de beach tênis que sente dor na aterrissagem. Um atleta de corrida que sente dor patelofemoral, uma dor mais profunda entre a patela e a relação patelofemoral, patelotibial. Então, qualquer tipo de dor que ele sinta nos componentes, nos compartimentos do joelho, que ao ser submetido ao gesto que o esporte dele demanda e ele refletir com dor, a gente pode caracterizar como uma dor incapacitante, no momento mais exigente. Então, para a gente poder separar, a dor incapacitante é aquela que atua diretamente impedindo um bom gestual. A Perfeito, dor que Léo. não é incapacitante, normalmente é aquela que não impede a prática do gesto. Ela pode ser aumentada após atividade, ela pode existir pré-atividade, sumir durante a atividade e voltar com mais intensidade depois, podendo parecer um agravamento de lesão, mas ela não impede o gesto. O gesto acontece de maneira natural. Então, quando a gente tem uma lesão incapacitante, aí sim, sendo recreacional, até porque a gente tem que preservar a saúde e a integridade física do nosso paciente, a gente afasta, só nesses casos, tá? O Perfeito, Léo. atendimento, muitas vezes, só um ano passando, porque a gente não vai demandar muito tempo nesse grupo, ele mesmo com uma lesão incapacitante, a gente tem técnicas terapêuticas para fazer com que ele participe da partida da competição dele. Óbvio que isso vai gerar um prejuízo por uma hora à frente, mas a gente tem condição. A gente só não usa essas técnicas de maneira muito convencional com o paciente recreativo. Perfeito. E o que a gente costuma fazer com esses atletas, então, recreativos? A gente, quando não é uma lesão incapacitante, a gente vai reduzir essa frequência, né, essa cadência, o volume de treino dele, de prática dele, né, Léo? A gente vai fazer o quê? Experimentar. Você não retira esse seu atleta recreativo da modalidade, da prática. Então, assim, você não vai impedir que ele faça a corrida dele semanal, jogue o futebolzinho dele 2 vezes na semana, mas você reduz isso. Se ele vem com volume de treino muito grande, você vai reduzir isso. A gente tem, né, Léo, os percentis que a gente costuma usar de forma mais pragmática, mas a gente também verifica isso na individualidade daquele paciente, né? Então, assim, chegou aqui meu atleta, ele é um atleta recreacional, ele corre 2 vezes na semana, mas ele está habituado ali a correr 5 km, poxa, é um volumezinho ok, né? Iniciante ali, que não é interessante eu retirá-lo, mas eu posso reduzir isso. Se eu faço 5 km, vamos fazer um pouco menos, ou então vamos espaçar um pouco mais esses 5 km semanais, né, Léo? Exatamente. E aí a gente começa a observar que existem outros aspectos que a prática esportiva traz para o atleta recreacional, que não são apenas aspectos do lazer propriamente dito, da atividade coletiva, né, da parte física especificamente. Né? Existem outras questões importantes, em especial um tema que está em voga hoje, que está sendo muito falado pela comunidade da fisioterapia, que é a dor crônica. Né? O esporte Sim. ele tem um aspecto de atividade física e quando ele é praticado de maneira regular, controlada, com relação equilibrada entre volume e intensidade, ele gera benefícios para combater a dor crônica. Então, a gente sabe que hoje é um dos maiores prejuízos mecânicos que a gente tem na população hoje é a dor crônica por inatividade. Né? Durante Sim. muito tempo, a fisioterapia ela preconizou repouso para tratamento. A gente sabe que isso não é mais eficiente, que uma das melhores formas de se reabilitar uma disfunção musculoesquelética especial com relação com dor crônica é através do movimento, seja ele qual estratégia de movimento que você tenha. Pode começar com um movimento passivo, se a dor for de uma intensidade mais alta, com uma disfunção para as AVDs grandes, e se a dor for menor, você pode começar com ativo assistido, e você vai trabalhando sempre com movimento. A ausência de movimento, ela favorece a dor crônica. Então, isso já é mais um motivo para a gente pensar que nós estamos falando com uma população que pode variar de, sei lá, 15 anos, 20 anos até 80. Eu tenho atletas de tênis aqui na clínica com 82 anos. Sim. Quanto mais avançada a idade,
maior a chance de intensificar dor crônica. Então, a gente pode entender o esporte como uma atividade física reguladora disso aí. Com certeza. A gente sabe que o nosso corpo foi feito para movimentar, né, Léo? As nossas articulações demandam isso. Caiu Exatamente. já essa ideia de que o repouso é necessário, o repouso é ideal. Não, até porque quando você está sentindo dor na sua prática esportiva e você é retirado daquele estímulo, muito provável que vai reduzir mesmo sua dor, seu desconforto. Mas isso não é usual, porque quando você retomar suas atividades, essa dor tende a voltar, né, Léo? Então, o ideal é que a gente faça o quê? Reduza, bem assistido isso. Então, assim, procurando um fisioterapeuta da ortopedia, da esportiva, que possa te auxiliar nessa redução, nessa alteração da sua cadência de treinos, de práticas esportivas, para que você não pare, não pause isso, porque a gente sabe que os benefícios da atividade física são infinitamente maiores do que os prejuízos que porventura podem acontecer, como o caso de uma lesão, né, Léo? Sim, e é uma coisa muito importante você tocar nesse assunto, porque hoje nada mais importante do que a gente conseguir basear a nossa prática clínica às evidências científicas. Né? Hoje, Perfeito. na fisioterapia, espaço para achismo, para bruxaria, para técnicas que não têm comprovação científica. Ainda mais nós do Trata, que temos os nossos dois mentores como pessoas que têm a sua vida pautada na base da ciência. Então, a gente Sim. separou aqui alguns... eu tenho esses artigos aqui comigo. Depois, quem tiver interesse em receber, pode entrar em contato comigo, com a Kiara, que a gente envia. Entra em contato pelos Instagrams, pode ser pelo pessoal ou pelo do Instituto Trata Barra da Tijuca, ou Instituto Trata Paulista, que a gente envia para vocês. Eu vou mostrar aqui rapidamente o título e o resumo, só para a gente poder não perder tempo, mas poder pegar um gancho importante, que é a questão da Sim, com ciência. certeza. Então, por exemplo, no estudo aqui... Cadê você, meu filho? O sedentarismo é um dos principais fatores de risco para doenças não transmissíveis e morte em todo o mundo, incluindo dor crônica. Né? Um artigo publicado numa revista importante, né? Physical Exercise as Non-Pharmacological Treatment of Chronic Pain. Então, corroborando a importância do movimento para combater o sedentarismo e a dor crônica. Né? Sim. Outro achado importante, em relação à inibição e estimulação de processos inflamatórios que estão diretamente ligados à dor crônica. Né? Então, o sedentário pode facilitar e o praticante de exercício físico pode inibir a dor através de ações do tronco cerebral, que é a liberação de substâncias opioides que ajudam a diminuir a dor. Né? Então, o sedentário ele facilita e o praticante de exercício ele inibe a dor através dessas ações anti-inflamatórias. Então, para poder deixar bem amarrado, o praticante de atividade física, ele inibe essas ações com ações anti-inflamatórias. Tá? Fundamental. O exercício físico é remédio. Nesse caso, o praticante produz seus próprios fármacos. Dessa maneira que é recomendado para a dor crônica. É capaz de prevenir e tratar dezenas de outras condições. Isso é um guideline sobre atividades físicas e o impacto nos aspectos clínicos da população em geral. Os tratamentos não farmacológicos têm cada vez mais espaço para tratamento das dores crônicas. O exercício físico é um exemplo. Então, a gente já está vendo todas as principais revistas e jornais falando sobre isso. Esse é um estudo muito interessante. Com 4.219 pessoas, mostrou que praticantes de exercício físico relatam menos dor e que a dor diminui à medida que realizam mais exercícios. Então, vocês estão vendo que a gente está indo na direção da resposta da nossa live. Né? Sim. Se a gente for avaliar que o esporte recreacional, bem conduzido, bem montado, num planejamento, né? Em especial, estiver sendo relacionado com outros profissionais, ou seja, um preparador físico associado a um fisioterapeuta, associado a um ortopedista, associado a um nutricionista, essas pessoas, esses profissionais qualificados, eles geram um bem-estar muito grande para o atleta recreacional, né, Kiara? Sem dúvida. E isso que a gente está vendo aqui é que a ciência, né, a evidência, ela corrobora com aquilo que a gente vê na nossa prática clínica, né, Léo? O paciente que chega aqui pra gente e que é um sedentário, geralmente até o tempo de reabilitação dele é mais moroso, demora mais para ele se sentir bem.
para ele ter uma retomada, um zero nessa dor, já que aquele paciente, mesmo que seja recreacional, esporádico, ele tem uma melhora muito melhor. E aquele paciente que tem uma regularidade na prática da atividade física, a recuperação dele assim, é incrível. Até porque, assim como o Léo, eu e o Instituto Trato preconiza, o paciente, quando sai de alta, ele não sai de alta jogado. Ele sai de alta já bem conduzido para que ele procure também uma modalidade, né? Uma prática regular de atividade física, porque isso é saúde, isso é a manutenção daquela qualidade que ele conseguiu, do alívio de dor, da recuperação dele, né? Por quê? Porque nosso corpo demanda movimento, demanda exercício físico. E isso é notório aqui na clínica, na nossa prática clínica. O sedentário tem uma recuperação mais difícil do que aquela pessoa que pratica uma atividade física regular. Exatamente. E aí vem uma coisa que é importante, que a gente não pode negligenciar, que nós estamos falando de dor e esporte, né? Então, o fato da gente começar a direcionar a pergunta da nossa live para uma possibilidade positiva de continuidade na prática desportiva, não significa que esse atleta recreacional não tenha que buscar um tratamento. Porque Exato. dor, aquela dor está ali por algum motivo. Pela nossa prática clínica, experiência clínica e a nossa base científica, a gente entende que essa dor é um estado de alerta. Ela está mostrando que existe uma disfunção, qualquer. A gente que trabalha com quadril e joelho, a gente sabe que a grande maioria das vezes um está relacionado com o outro. Né? Sim. O paciente com dor no joelho, ele pode ter uma disfunção de pisada, ele pode ter um pobre amortecimento de impacto, ele pode ter uma compensação de pelve, de tronco, uma falta de estabilidade de quadril. E esses esportes que a gente mencionou aqui, tênis, beach tênis, corrida, todos eles acabam apresentando esse tipo de relação. Então é importante saber que, mesmo que a gente esteja indo ao rumo de, ok, pode praticar o teu esporte tendo uma dor no joelho, você tem que entender que, em paralelo a isso, você tem que ter um acompanhamento do fisioterapeuta para que ele consiga planejar isso com você. Entender quais são os dias que você faz a tua atividade para implementar dentro desse planejamento estratégias que vão te facilitar esse processo. Então, você vai ter os dias da prática do esporte, você vai ter os dias de tratamento e dias de outras coisas que você vai ter que fazer, que a gente vai falar um pouco mais à frente, que vão favorecer a sua permanência no esporte. Perfeito. Tem um pessoal aqui seguindo a gente, por exemplo, né, acompanhando a nossa live, que não fazem atividade nenhuma. Aí, por exemplo, eu quero começar a praticar uma atividade física. Eu não estou sentindo dor. Não preciso, então, de buscar um fisioterapeuta? Acredito que não, né? Eu acho que o ideal é que você faça o quê? Já busque de antemão, né? Respondendo aqui a perguntinha que apareceu. Já busque de antemão um auxílio, né? Uma avaliação prévia da sua lesão, na sua prática, para quê? Para que você não chegue a ter uma lesão, né, Léo? A gente começa ali com aquela máxima da capacidade e demanda. Se eu não tenho nenhuma demanda, não faço nenhuma atividade física, eu vou começar a praticar uma modalidade, o ideal é que eu passe, sim, por uma avaliação prévia, para que o meu fisioterapeuta me conduza no início dessa prática de atividade física, não é isso, Léo? Sim. E uma coisa importante é assim, se você não tem dor nenhuma e você elegeu por algum motivo, por uma experiência que você teve, uma aula experimental, alguma coisa, que você quer praticar o esporte X, beach tênis, por exemplo. Eu quero praticar beach tênis porque eu tenho um grupo de amigos que pratica, eles me convidaram um dia para ir lá, eu gostei muito, me senti bem e eu quero praticar. Eu preciso de um fisioterapeuta? Essa resposta pode ser sim ou não, na minha opinião. Depende do que você quer. Porque a fisioterapia também tem um aspecto preventivo, de preparação para o gesto. Né? Então, assim, você pode pensar no acompanhamento funcional com um preparador físico, mas aí você vai ter que ter um profissional de altíssima qualidade que entenda do esporte, porque ele vai ter que preparar o teu gesto. Ou você pode fazer um trabalho preventivo dentro do gesto com o fisioterapeuta. Então, a resposta para essa pergunta pode ser sim ou não. O importante é que, já que você não tem lesão nenhuma, mas quer praticar um esporte, que você faça uma preparação. Porque isso vai garantir longevidade na prática. Porque cada esporte tem um período de adaptação diferente. Independente da demanda, independente da intensidade, do volume, o teu corpo vai criar adaptações para aquele esporte. E se ele não está preparado para isso, existe uma tendência a uma patobiomecânica, uma mecânica patológica favorável daquele gesto desportivo do esporte que você escolheu. Então, de maneira preventiva, para garantir longevidade e independente do sexo, idade
que você tiver, seria interessante procurar um profissional do esporte, pode ser um educador físico ligado ao esporte, ou um fisioterapeuta do esporte, para que ele faça uma preparação e um planejamento. Planejamento é tudo na vida pensando em longevidade. Com certeza. Isso mesmo, Léo. Agora, pensando num outro tipo de paciente, aquele paciente que já está ali fazendo uma modalidade, começou a sentir uma dorzinha no joelho, mas ainda não é nada sério. O que a gente tem a propor para ele, Léo? A primeira coisa é a gente fazer uma avaliação dele. Primeira parte é uma avaliação. Então, a gente vai fazer uma avaliação prévia desse paciente com o objetivo de encontrar possíveis disfunções mecânicas, processos inflamatórios, desequilíbrios teciduais e articulares. Então, a gente vai fazer uma série de testes clínicos para ver qual é a condição daquela articulação, no caso, a abordada hoje, o joelho, em relação à condição normal dele, não pensando ainda no esporte. Então, a gente vai testar as amplitudes, testar a força muscular. Existem vários modelos de teste hoje em dia para teste de força. Tem dinamômetros hoje manuais para a força dos principais grupos musculares. Então, hoje você tem muita coisa palpável para ser feita dentro da clínica. Então, esse é um primeiro passo. Depois disso, você vai fazer os testes específicos. Aqueles testes funcionais, aquele que você coloca o seu paciente na condição do gesto motor, em especial aplicando uma carga parcial, moderada, para você poder entender como é que ele vai responder a essa situação. Perfeito. E realizar o tratamento para a correção da disfunção. Como eu falei, se ele está apresentando dor no joelho, com certeza alguma disfunção ali existe. Né? E você pode até encontrar, como é muito comum, um paciente com exame de imagem que não tem nada. Quando eu digo nada, não é um joelho completamente limpo, mas nada que seja, que evidencie alguma coisa, e você vai procurar na região periarticular, você encontra a disfunção. E aí que é o momento bom da gente trabalhar. Mas aí vem a pergunta, mas se eu tenho que tratar, eu posso jogar? Aí é que está a grande questão. Quando a gente fala sobre planejamento, você consegue jogar o seu esporte, praticar o seu esporte, tendo dor no joelho. O grande X da questão está no que a gente vai falar para vocês mais para frente, nos próximos 2, 3 minutos. Mas antes eu queria mostrar uma coisa interessante para vocês aqui, que eu estava conversando com a Kiara. Uma das coisas mais bacanas que nós temos no Trata é a nossa avaliação cinemática. Perfeito. A avaliação na cinemática é o famoso pega mentiroso. Aquele paciente malandro que diz que não tem nada. Não tenho nada, tenho uma dorzinha de joelho e não sinto nada. Aí você coloca o paciente para realizar a cinemática e o computador, ele pega tudo. Né? Então, eu vou mostrar para vocês. É um caso real de uma paciente... Antes de eu dar o play aqui, vocês estão conseguindo ver bem a imagem? Você vê bem aí? Estamos, Léo, dá para ver certinho, tá? Então, olhem só. É uma atleta de beach tênis. Olha o que acontece com os joelhos dela, em especial o direito, que é o que está sendo avaliado. Né? Olhem como existe aí uma alteração na pisada. Vou botar de novo aqui, várias vezes para vocês poderem ver. Existe alteração na pisada, existe um desequilíbrio, uma instabilidade de pelve, favorecendo um valgo de joelho bilateral. Né? Então, uma pequena compensação de tronco também. Então, essas compensações que a gente consegue mensurar aqui na métrica do software, vocês conseguem acompanhar aqui, ó. Vou aproximar um pouquinho para vocês poderem ver, ó. Tronco, uma compensação de tronco na marcha. Pelve, olha a compensação de pelve dela aqui, ó, e uma mensuração em graus. Joelho, uma compensação, uma mensuração para o joelho. Né? Vou deixar um foco aqui no joelho, que é o nosso objetivo principal de hoje. Olhem lá o joelho dela. A intensidade do valgo dinâmico do joelho dela direito chega a ser maior que o lado esquerdo.
Isso. Traduzindo pro leigo, o valgo aí que o Léo se refere, pessoal, é aquele antigo, o pessoal chamava de perninha alicate, né? Quando era aberta, e essa aí é aquela quando a perna faz um X para dentro. Exatamente. Então, essa é um quadro real, né? A paciente me autorizou a utilizar o vídeo dela, tá? Uhum. É uma paciente que é atleta do beach tênis e o desconforto dela era no amortecimento. Ou seja, ela tinha uma disfunção, uma dor no joelho em região medial, né? Com um relato muito palpável de processo inflamatório na pata de ganso, né? A gente olhava o exame de ressonância dela, não tinha nada, a não ser a própria inflamação da pata de ganso, que é um processo inflamatório. Ah, então é só tratar o processo inflamatório que resolve. Não. Se você fizer isso, o processo inflamatório ele vai ser repetido. Ele vai cursar com Exato. repetição até o ponto da tendinite virar uma tendinose. E aí seu tendão acaba adotando um calibre mais grosso, mais rígido, mais duro, com mais hipomobilidade, com menos movimento. Né? Então a causa não está no joelho dela. A gente consegue ver claramente, vou botar o vídeo novamente para vocês perceberem, que isso é uma causa muito comum por desequilíbrio no quadril. Ela tem uma instabilidade na articulação do quadril, né? Quando ela faz o apoio. Olhem para o quadril aqui que vocês vão ver a queda do quadril acontecer. Enquanto o Léo vai botando play lá, vou aproveitar para usar a fala dele para dois ganchos. Um, primeiro que ele fala, né? Na ressonância não apontava nada. Isso aí já desmistifica um pouco, porque às vezes o paciente chega para a gente com um exame de imagem e acha que naquele exame de imagem vai estar ali o diagnóstico dele. Não, nem sempre. Essa nossa avaliação aqui, ó, uma avaliação dinâmica que a gente chama. Tá ali no movimento. A gente vai ver ali no seu movimento, ao vivo, qual que vai ser, né, a sua relação biomecânica ali, que pode estar incidindo nessa sua dor, nessa sua lesão. E outra coisa que o Léo reforçou aí, ele falou assim, a paciente chegou, estava com uma dor X, mas que podia piorar. Então, por isso também a importância, a relevância da fisioterapia preventiva. Não é só porque você não está sentindo dor agora, que o desconforto veio e sumiu, que você não deve buscar um acompanhamento fisioterapêutico. Para quê? Para que essa dor não suma e apareça e daqui a pouco ela se torne algo crônico que está ali constante, né, Léo? Perfeito, exatamente. E aí, aqui no vídeo, vocês conseguem reparar bem, toda vez que o quadril direito, né, aqui é onde eu estou passando o mouse aqui, ó, toda vez que o quadril direito da paciente desaba, vocês conseguem perceber, eu vou aproximar aqui um pouco mais, o marcador está bem aqui, ó, tá? Então, quando o quadril direito do paciente desaba, como que o joelho medializa de maneira bastante intensa, né? Vou dar o play aqui para vocês poderem, foquem bem nisso aí, porque é o que é bastante evidente nela, né? Vamos lá. Cadê o botão aqui? Vamos lá. Aqui. Ó, quando ela anda, olha quando ela desaba o quadril e faz o apoio, como o joelho medializa muito. Toda vez que o joelho medializa, o quadril direito desaba. Ou seja, se a gente trata só o joelho dessa paciente, a gente reduz o processo inflamatório, obviamente, porque ele tem um período, um ciclo inflamatório para acontecer, e ela vai voltar a jogar. Só que a disfunção ainda existe. Ou seja, tratamos o sintoma, aquilo que o fisioterapeuta não faz. O fisioterapeuta corrige disfunção biomecânica. Perfeito, Léo. No caso da nossa paciente, eram claras duas disfunções mecânicas. Uma instabilidade importante na articulação do quadril direito, né? E uma pobre absorção de impacto nos dois pés, em especial no pé direito. Então, o que a gente fez com essa paciente? Começamos a trabalhar exercícios de estabilidade de quadril. Em paralelo, não deixamos de tratar o processo inflamatório, porque dá o conforto. Então, a gente não vai deixar de tratar o sintoma. A gente vai tratar o sintoma, mas não como foco principal do tratamento. Nosso tratamento é melhorar a função. Como a disfunção está no quadril e no pé, a gente corrige as disfunções, corrige o quadril, corrige a disfunção de pisada e trata o processo inflamatório para dar um conforto mais rápido. E conforme a gente for evoluindo nesse processo de tratamento, a gente vai testando novamente o paciente. A gente pode testar na própria avaliação cinemática, ou a gente tem testes dinâmicos para a gente fazer no consultório para ver como que ela está evoluindo, né? Então, com isso, a gente conseguiu
tratar as disfunções e permanecer com que ela permanecesse na prática desportiva dela. E aí é que vem o X da questão, Kiara, que eu acho que a grande maioria não sabe. Acho que até por falta de informação, é muito comum o pessoal procurar fisioterapia só quando é para tratar. Uhum. Isso é uma falta de informação muito grande. O fisioterapeuta tem muito mais a oferecer do que só tratar quando a dor já está num ponto insuportável, né? E aí o que eu falo é o planejamento. O fisioterapeuta ele pode te oferecer um planejamento para que você possa continuar praticando as suas atividades sem que você tenha que parar para tratar. De que maneira a gente pode fazer isso, Kiara? Como é que você sugere? O que a gente pode fazer? Então, primeira questão é o preventivo, né? A gente não precisa esperar estar com dor para procurar. Se eu tenho interesse de começar uma modalidade esportiva, eu já devo buscar um fisioterapeuta para me auxiliar nisso. Essa avaliação cinemática que nós temos em 2D, ela é uma super ferramenta para você já fazer um preventivo. Você já verifica antes se você tem alguma disfunção que é plausível de correção, porque vale ressaltar, né, Léo, que nem todas as disfunções e desequilíbrios biomecânicos são necessários ou possíveis de correção com a fisioterapia, mas tudo aquilo que a gente consegue modificar, melhorar, a fisioterapia consegue, avaliando, corrigindo. Nós conseguimos fazer isso, né, Léo? E outra coisa, quando você começa, né, a sua modalidade, ou dá continuidade na sua modalidade, na sua prática esportiva, junto de um fisioterapeuta, a gente dispõe de diversos recursos para te ajudar a fazer isso da melhor forma possível. Existem diversos recursos na fisioterapia que são suportes mesmo, para poder ajudar o paciente, né, o nosso atleta recreacional ou atleta profissional a seguir a modalidade, mesmo que ele esteja ali com uma disfunção no momento, com uma dor. Como, por exemplo, a gente tem bandagens, temos joelheiras, temos recursos anti-inflamatórios imediatos, a eletrotermofototerapia, que é super, super bacana. A gente tem, né, Léo também teve já essa prática que eu também tive, de ter acompanhado o atleta beira-campo, beira-quadro, e você sabe que às vezes você tem que dispor de recursos e habilidades que são próprias do fisioterapeuta, né? De resolver ali um pepino na hora. E isso feito em clínica, né? No consultório, junto com o atleta que ainda está ali sem o seu estourando, você consegue dar uma qualidade para essa situação. Você consegue evitar que ele chegue lá na modalidade de estoure, por exemplo, né, Léo? E uma coisa importante que eu sempre falo para os meus pacientes é o seguinte: quando você vem sem lesão para fazer uma preparação para um esporte, você tem um coringa na mão. Porque você vai, além da parte preventiva, você está em acompanhamento fisioterapêutico. Se houver alguma intercorrência, você já está na mão de alguém que te conhece. E significa que o processo de recuperação, se houver alguma necessidade, ele é um processo muito mais suave do que você começar um tratamento depois. Então, isso tem uma grande diferença. E isso é uma coisa que eu tenho falado para todos os meus pacientes, não só aqueles que são atletas. A fisioterapia, me parece que foi constituída durante o tempo aí, em especial por ação ação administrativa de plano de saúde, essa coisa de 10 sessões, 20 sessões, dias específicos, e a gente acabou perdendo a possibilidade de construir com os nossos pacientes o desmame da fisioterapia, né? Então fica aquela coisa, você vai fazer X sessões e você vai ficar bom. E o corpo humano não funciona, né, assim, né, Kiara? Ele precisa de um tempo. E o tempo, para mim, é diferente do tempo para você. Exato. Então, se a gente puder desmamar o paciente, então, se a gente puder fazer prevenção, preparação e desmame, a gente com certeza vai fazer muito menos tratamento. Mas faz tempo. A diferença é que o tratamento é muito mais doloroso e com certeza muito mais caro. O Léo tocou num ponto aí, gente, que é muito importante, que é o quê? Cada paciente é único, cada pessoa é única, cada corpo é único. Então, assim, não adianta querer vir protocolado, né? Isso aí que o Léo falou. Não existe 10 sessões, não existe... Em alguns casos, sim, né, Léo? Você consegue resolver bem em 10 sessões, mas não existe um protocolozinho. Eu cheguei com uma dor X, mas eu tenho 10 sessões... Não. Quando você vem, a gente vai te avaliar, a gente vai te ver como um todo, como um indivíduo específico que você é. Porque às vezes aquela sua lesão, aquela sua queixa, ela vai ser resolvida até mais rápido, ou então mais devagar.
E a gente vai te dar esse acompanhamento, assim, individual e específico do que a pessoa é, né? Um indivíduo, cada um com a sua modalidade diferente, o corpo vai responder de uma forma diferente. Não adianta eu querer tratar aquele meu paciente que corre aqui no Ibirapuera, por exemplo, 2, 3 vezes na semana, igual o meu atleta que vai jogar um futebol 1, 2 vezes na semana. São demandas diferentes, então são biomecânicas diferentes, não é isso, Léo? Exatamente. Uma coisa interessante aqui, a gente está recebendo aqui a presença de um atleta profissional, tá, hoje, o Marcos Baiano, lateral direito, jogou no Corinthians, jogou no Bahia, atleta de alto rendimento, lateral profissional, joga ainda hoje. E ele pontuou uma coisa interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, ó. Léo, nós atletas às vezes fazer preventivos na físio, porque às vezes pensamos que se ficarmos fora de uma partida, o mundo acaba. Isso que estão vendo aqui é um relato de um atleta profissional. Por isso que quando a gente fala sobre essas questões, a gente exclui um pouco o atleta profissional, porque a realidade do atleta profissional é completamente outra. Eles vivem ali. O corpo é mecanismo de trabalho. Então a gente não pode ter a mesma abordagem de um atleta recreacional para um profissional. Obrigado pelo posicionamento aí, meu amigo. Foi muito importante. E aí eu queria só debater com a Chiara aqui uma coisa importante que nós vimos falando. Planejamento. Então, afinal de contas, posso praticar o meu esporte tendo dor no joelho? Sim. Vamos construir juntos aqui um raciocínio, então. Primeira coisa, avaliação. Faça uma avaliação, procure um local especializado, com profissionais qualificados, de referência, que você já tenha algum colega, algum amigo, um familiar, ou que você tenha referências boas que sabe que vão resolver o seu problema, mesmo que não seja um problema grave, mas eles vão te deixar em condição de praticar o teu esporte. Então, primeira coisa, avaliação. A partir da avaliação, você vai encontrar junto com o profissional as disfunções, as dores, as compensações que têm que ser trabalhadas. Então, você já sabe o que você tem que atacar para dar melhor condição de prática esportiva para o seu atleta. Aí vem o planejamento, porque foi o que a Chiara falou. Nós temos que dividir relação de volume e intensidade, né, Chiara? Não dá para continuar, se você está com dor no joelho, correndo 5 vezes por semana, 10 quilômetros, 20 quilômetros, ou intervalado num dia, longão no outro. Não é assim que o corpo responde. Então, a gente tem que replanejar, planilhar. Isso a gente chama de ciclo de treinamento. Isso não é uma demanda exclusiva do educador físico. O fisioterapeuta ele pode incutir dentro do ciclo o elemento fisioterapia. Né? Fez a avaliação, encontrou a disfunção, começa a planejar. Qual é o esporte? Qual é a demanda desse esporte? Qual é a exigência física dele? Para você poder dividir a quantidade de vezes e intensidade que esse atleta vai jogar. Eu jogo, vamos tirar um exemplo, beach tênis. Eu jogo 2 vezes por semana e quando eu vou jogar, eu jogo 5 partidas. Pô, não dá para jogar 2? Por enquanto? Vamos jogar 2 e vamos jogar com pelo menos 3 dias de intervalo para recuperar glicogênio muscular? Não é isso? De repente, você coloca sessões de fisioterapia intercaladas com a sessão. Você pode botar uma sessão pré, uma sessão de recovery, que é uma estratégia muito importante, ou orientar o seu atleta recreacional a fazer o recovery. O que é recovery? São estratégias de recuperação, aceleração de recuperação do tecido, né, Chiara? Você que trabalha com futebol, fala um pouco das estratégias de recovery que você usava lá no futebol, porque futebol é um dos que disso aí. Aproveitar, então, a presença do colega aí, do atleta aí que você falou, atleta profissional. Realmente, os atletas que são profissionais, eles têm uma sede de estar em campo, de estar jogando, e às vezes não entendem muito bem que aquele momento fora, que a gente chama de DM, né, é super necessário para que ele tenha uma qualidade nas partidas que virão lá na frente, por exemplo, né? Faz parte da vida, da qualidade dele dentro do esporte, esses momentos fora também. Porque o corpo, às vezes, a gente trata o corpo do atleta profissional como uma máquina e não é. Né? Então, assim, o que nós utilizávamos e utilizamos muito ainda de recovery no futebol? Liberação miofacial. É muito comum a gente ver atleta com cãibra, por exemplo, né? Quando você faz uma liberação, você ajuda a liberar aquelas substâncias químicas que são liberadas mesmo
na atividade intensa, né? Creatina quinase, lactato. Então, ali na liberação, eu consigo dar uma soltada nessa musculatura que fica mais tensa, foi muito utilizada, né? O gelo, a gente vê, é muito comum ver atleta entrando com tudo dentro do balde de gelo lá, o pessoal até brinca bastante, né? Que o atleta do futebol é quase uma caipirinha. Mas é por quê? Porque o gelo, a gente sabe que a crio, ela ajuda nessa recuperação dessa fadiga muscular. A gente sabe que aqui no Brasil os calendários de futebol são muito apertados, né? O atleta do futebol ele não tem um espaço de descanso muito bacana, muito respeitado. Então, assim, para você otimizar essa musculatura para os jogos muito apertados, treino, jogo, você usa bastante da crio, né? E o movimento. Para mim, recovery ativo, que a gente chama, é botar esse atleta para fazer uma corridinha no dia seguinte, uma coisa bem tranquila, que no futebol profissional eles chamam de regenerativo. Isso é parte da fisioterapia também, né? Isso a gente vê quando a gente está dentro do clube, a gente trabalha junto com o pessoal, né, com a equipe técnica, o pessoal da educação física, o preparador físico, e o técnico também entende isso. Quem joga no dia seguinte, regenerativo. Até vai para academia aquele pessoal que não jogou. Por quê? Porque o nosso corpo demanda isso. Movimento, mas um movimento como? Igual a gente falou, com uma cadência respeitada, com volume mais baixo de intensidade. Né? E na nossa prática clínica, a gente tem o recovery com outros recursos. Game Ready, o laser, que são recursos que dão para a gente uma otimização. Fica mais rápido e muito precisos, né? São recursos mais nobres que às vezes dentro de campo a gente não tem como fazer isso, né? Em alguns clubes a gente não tem, mas que na clínica a gente tem, né? Recursos fotoelétricos que são perfeitos para isso. Sim, o que eu costumo fazer com os meus atletas recreacionais, eu sempre pergunto assim, porque quando vem esse questionamento, eu já vou tentando me aproximar de entender como que é a vida da pessoa, para ver o que eu consigo aproveitar com o que ela tem para me oferecer. Então, por exemplo, às vezes a pessoa mora num condomínio. No condomínio dela tem piscina e tem sauna. Eu posso fazer round com ela de sauna e piscina, por exemplo. Porque nessa época do ano a água está fria, então não precisa nem pôr gelo. Para o recreacional, não precisa de gelo. Basta ele entrar na piscina gelada, ficar um tempo gelada. A gente tem estratégia de tempo controlado, tanto para calor e frio, né? E é o que eu passo para os meus atletas. O Baiano, que a gente citou aqui, inclusive mandou um abraço para você, foi seu atleta, ele jogou no Gama, agora que eu lembrei. Não, olha só que engraçado, né? Deixar o pessoal aqui por dentro. O Marquinhos que ele tá falando, por isso que eu não entendi muito bem, mas é o Marcos Baiano. Olha que coincidência. Foi meu paciente lá em Brasília quando jogava no Gama. E foi paciente do Léo quando estava lá na carreira militar, não é isso, Léo? Então, assim, Marquinhos, um abraço, hein, cara? Tá sumido. E aí a gente tem essas estratégias que a gente pode usar. Eu uso muito com os meus pacientes, sauna e piscina. E normalmente eu peço que quando eles forem fazer isso, levem uma garrafa de 2, 3 litros de água e enquanto estiverem fazendo a sauna e a piscina, hidratem bastante, porque vai suar, vai acelerar a remoção do lactato. Isso é uma boa estratégia de recovery. Isso faz parte do planejamento. Então, quando você começa a planilhar as atividades do seu atleta que está com lesão, seu atleta recreacional está com uma lesão no joelho, então você vai posicionar a atividade dele num dia, vai dar 3 dias de descanso pelo menos, e ele pode até praticar novamente essa atividade. Você vai concatenar isso com pelo menos 2 sessões de fisioterapia, que você vai pode colocar uma sessão no dia anterior de cada prática, né, para você fazer ajustes mecânicos nele, né, e o recovery no meio. Então, se você pensar numa semana com 5 dias, você já ocupou a sua semana com fisioterapia 2 vezes, prática 2 vezes de teu esporte e a estratégia do recovery. Conseguimos planilhar a semana dele. Isso a gente vai mudar em termos de volume conforme ele for evoluindo. Então, quando ele for evoluindo o quadro dele, a gente perceber evolução não só no quadro, mas também na performance dele, aí a gente pode começar a mexer no volume ou na intensidade, depende de como ele estiver se apresentando. E aí a gente começa a planilhar a atividade, porque a gente planilha, sim, o tratamento. Mas a gente tem como também, Kiara, passar estratégias para ele. Porque o atleta o que ele quer? Ele quer chegar na quadra e dar a raquetada na bola. Isso é o maior erro comum do famoso peladeiro.
Não é? É isso mesmo, é isso mesmo. O peladeiro, ele quer bater na bola. Ele quer chutar a bola, ele quer dar raquetada na bola, ele não quer fazer uma preparação. Então, as estratégias de preparação para a atividade, e a gente vê muito na televisão, no futebol, e a gente poderia até absorver muita coisa daquilo ali para a nossa prática do nosso esporte, porque é muito comum a gente ver. O que o atleta do futebol? Falo do futebol porque está na televisão, fica mais fácil para todo mundo enxergar, né, Kiara? Ele primeiro faz Sim, aquecimento metabólico. Então, o que é um aquecimento metabólico? Normalmente está relacionado com mobilidade articular, com aquecimento de temperatura corporal, com aceleração de metabolismo. Então, normalmente, exercícios de movimentação articular, um deslocamento mais leve, só para ele começar a suar, a temperatura subir. Isso seria suficiente para ele começar a prática de atividade dele? Não. Não seria. Porque ele precisa preparar agora o tecido neuromuscular. Então, a gente tem os exercícios de pré-ativação, que são aqueles exercícios que a gente costuma ver na televisão com constância, o atleta fazendo com elástico. Né? sim. Tanto para membros superiores, no caso do tênis, com movimentos rotacionais de manguito, né? Exercícios de preparação de coluna, deslocamentos laterais e frontais com elástico, por exemplo, são boas estratégias. Isso tem que fazer parte da sua preparação para a tua prática esportiva. Porque aí o seu corpo está entrando numa condição muito melhor para praticar o movimento, né, Tiago? Uhum, com certeza. E agora sim, Léo, só que a gente tem aqui para a gente abrir para o pessoal perguntar, já tem algumas perguntas aqui, para a gente casar tudo isso que a gente falou até aqui agora. A pergunta do início da nossa live era: tenho dor no joelho, pratico atividade física, devo parar? Não. De forma alguma, né, Não. Léo? O que a gente quer falar para vocês é o quê? Que você só vai parar essa atividade física se por acaso, dois casos. Um, for uma lesão incapacitante, como o Léo abordou lá no começo da nossa live. E aí a gente já acaba respondendo a pergunta de uma paciente aqui, ó, que ela entrou há pouco tempo na live, ela perguntou quando é que eu paro, então, de jogar lesões incapacitantes e quando eu estou mal assessorado, estou desacompanhado. Se eu tenho um fisioterapeuta aqui do meu lado, que me ajuda, que me auxilia, que me acompanha, não tem por que eu parar minha atividade física. Pelo contrário, ele vai te ajudar a fazer os ajustes de carga, de frequência ideais para que você não tenha que deixar sua modalidade esportiva, que você não tenha que deixar o seu hobby, que na maioria das vezes esse atleta recreacional tem a atividade esportiva como um hobby, né, Léo? Sim. Então, o ideal é que você esteja o quê? Ao lado de um fisioterapeuta. Exatamente. A gente sabe que o esporte tem um aspecto social importante, não é só o físico. Muito. Né? Tem o aspecto físico, que é fundamental, né? Mas normalmente tem um aspecto social, porque mesmo que seja um esporte individual, você não vai ficar batendo bola na parede sozinho. Você vai ter pelo menos um adversário do outro lado. Né? Normalmente você vai ter vários. São esportes que, mesmo individuais, são praticados em grupos de amigos. Então tem um aspecto neuropsíquico fundamental. Né? A própria parte motora do esporte combate uma série de acometimentos neurológicos que a gente estuda a vida inteira aí, desde os mais prejudiciais para o movimento aos ligados à parte cognitiva também. Então é importante que você esteja bem acompanhado. Por qualquer profissional que você escolha, seja um bom fisioterapeuta ou um bom educador físico, o importante é que você tenha real noção de que ele está apto para poder planejar isso para você. Então, não é só simplesmente vamos fazer isso, não. É uma planilha, efetivamente. O que eu estou mencionando para vocês aqui é a gente botar numa tabela as coisas. Tem que ser tudo planilhado, um controle de carga. Isso é fundamental não só para o atleta de alto rendimento. A gente pode aplicar isso também no nosso atleta recreacional e gerar excelentes benefícios para eles, né, Kiara? Com certeza, Léo. Léo, então, vamos passar aqui, ó, responder que tiveram algumas perguntinhas aqui na live. Eu vou subir lá no comecinho. Muito bem. Uma pergunta aqui importante. Todas foram. Muito obrigada, pessoal, que deu os parabéns aí. Bastante gente participou. Tem a pergunta aqui, ó, do Pedro. Minha dor no ombro deu uma piorada. Foi por falta de atividade? Parei com exercícios há 4 meses. Seria empírico, né, Léo? Dar uma resposta aí pra ele de sim ou não. Não cabe um sim ou não aí, né, Léo?
O importante seria entender que atividade que ele estava fazendo antes, né? Perfeito. Porque se ele tivesse, de repente, na pergunta dele, correlacionado com algum esporte, aí seria mais fácil a gente entender. Mas ele está com dor no ombro e parou as atividades porque estava com dor no ombro. Talvez a atividade que ele estivesse fazendo estivesse promovendo a dor no ombro. Léo, vou te pedir aqui, ó. A gente tem 10 segundos nessa live, por isso que eu tentei adiantar. Pessoal, essa vai encerrar, mas o Léo vai continuar respondendo comigo as dúvidas numa outra live que eu vou abrir, tá? Vamos fechar essa, porque vai fechar